Espero que você tenha perdido alguma coisa. A gente se encontra na próxima quinta para estruturar a música, para espalhar esses elementos e criar uma obra coesa, com dinâmica e energia. Até lá. A próxima quinta nunca chegou. Muito boas-vindas! Olá, eu ainda sou o Rô. Prazer. E eu estava assistindo ao meu último episódio do Basicando Ableton, número 5, episódio 5. Foi publicado nada mais, nada menos que 1 ano e 5 meses atrás. Pois bem, vamos acabar esta série. Muita coisa aconteceu, minha metodologia mudou, a maneira como eu aprendi e provavelmente vou ensinar também deve ter mudado. E se você já aguentou até agora e continua produzindo, isso já é um sinal muito grande de que você insistiu nisso e que você não parou na primeira dificuldade, na primeira pedra. Então, parabéns por isso. Eu sinto que eu tô muito mais confiante pra ensinar tudo que eu sei até hoje, especialmente essa próxima etapa que é sobre... Eu falei aqui que era mais ou menos como criar uma obra com dinâmica e energia, mas eu vou chamar esse próximo episódio de mixagem, propriamente. Porque mixagem tem muito a ver com isso, sobre achar os momentos em que a música precisa ter mais energia, né, e trabalhar com essa dinamicidade, tá? Como eu tive que ver esse último episódio pra ver o que eu falaria no próximo, eu percebi que não tava lá tão legal, assim, essa música que eu estava fazendo lá. Então, se você não se importa, eu gostaria de abrir aqui um projeto de uma música nova minha, que não foi lançada ainda. Eu diria que ela já tá pronta, assim, sabe? Se tiver que mudar alguma coisa, eu posso mudar, porque o projeto tá comigo, tá em aberto. Mas eu sinto que eu fiz a melhor mixagem que eu já fiz até hoje na minha vida, e tô bastante orgulhosa dela. Então, vou usar ela pra mostrar como que a gente como a gente trabalha quando chega nessa própria etapa de mixar a sua própria música, tá? E antes de entrar nisso, eu tenho um grande ponto, uma grande questão, um grande elemento. Será que o ar-condicionado tá fazendo barulho? Desliguei. E esse grande ponto acontece pra nós, que somos produtores que começamos em nossos quartos, começamos aprendendo conteúdo da internet, nesse universo, tá? Que eu vejo se repetir bastante, que é o embolamento das diversas funções que atravessam desde o começo da produção até a masterização, até o finalzinho dela, até o lançar nas plataformas digitais. Por que isso acontece? Porque nós acabamos, sim, fazendo tudo. A gente acaba fazendo a pré-produção, gravando nossa voz no nosso quarto, gravando nosso violão, logo em seguida mexendo nos volumes, logo em seguida adicionando efeitos, reverb, delay, fazendo tudo funcionar junto e, enfim, jogando pra fora. Só que no mundo de gente grande, no mundo onde as músicas elas dão mais certo propriamente, grande parte das funções acabam sendo delegadas para diversas outras pessoas que fazem muito bem a sua parte. Ou seja, exemplo meu. Fiz a minha produção bacana, só que eu não sei mixar muito bem. Então eu mando para outra pessoa que sabe mixar para fazer bem a sua parte. Essa é uma questão que começou a entrar na minha cabeça nesse ano, na verdade, 2021. Porque é assim mesmo. Eu não sinto que a gente que comece no nosso quartinho e eventualmente comece a crescer, há uma grande chance de que a gente não vá dominar tudo. Então entender que essa é uma parte importante do nosso crescimento é salvar a gente muitas frustrações até, porque se a gente fez uma produção muito boa, só que a gente não sabe mixar ou masterizar, essa produção provavelmente não vai se destacar. Dito isso, eu gostaria de desenhar rapidinho com vocês como que é essa linha do tempo e como as coisas deveriam ser feitas para que nenhuma etapa fosse minimizada, tá? Ou esquecida, ou atrapalhada, ou misturada com outras, coisa que acontece bastante com a gente, tá? A gente começa na pré-produção, né? Onde a gente pensa arranjos, pensa qual é a vibe desse som, propriamente pode compor nessa etapa. Disso a gente vai pra produção, onde a gente grava vocais, onde a gente grava bem vocais, grava bem violões, grava bem sua guitarra, grava bem sua percussão, captação, tá? Depois disso a gente tem a etapa da edição, não é uma etapa que eu diria que é imensa, mas comporta o quê? Afinar instrumentos, afinar vocais, mexer na linha do tempo os instrumentos para ter certeza que eles estão no grid, para que eles estejam quantizados caso eles precisem estar. Em seguida da edição teria propriamente a maravilhosa mixagem, onde esse profissional teria que achar um equilíbrio entre todos aqueles instrumentos que estão ali presentes, tanto em termos de frequência, quanto em termos de volume, quanto em termos de pan, esquerda, direita, onde que ele vai ser situado, quanto que ele vai entrar, quanto que ele vai sair, quanto que ele vai estar mais pra frente, mais pra trás. Mixagem. Mais além, a nossa querida masterização, onde é um processo em que a gente destaca o que já está bom e destaca também o que está ruim, porque aí que tá a grande sacada, sabe, que eu até percebi um pouco tarde. Se a gente lá no começo fez uma captação porca de vocais, uma captação que tem ruído de ventilador, uma captação que tem um carro passando, uma captação com passarinhos, uma captação no microfone que tem um ruído elétrico, isso se não for limpado, isso vai ser... Perdi a palavra. Isso vai ser enfatizado quando as próximas etapas vierem, tá? É bem simples essa lógica, eu espero que faça sentido, porque é o que acontece. E me aconteceu tantas vezes
E eu simplesmente deixei passar e acabava culpando, minha produção é ruim, não sei mixar, minha masterização é ruim. Quando na verdade era só eu não saber tocar violão bem, era só eu não ter me focado mais no meu canto propriamente. Achei, esse aqui tá bom, e vai pra frente. Então eu não consigo parar de reforçar o quanto é importante, e cada vez mais eu vejo isso, o quanto é importante a gente se dedicar muito a essa etapa de pré-produção e produção, porque uma pré-produção mal feita já estraga muita coisa. Então vamos prestar mais atenção às nossas produções desde o começo. Se você não se sente confiante com uma etapa, não tenha vergonha, não tenha medo de mandar para outra pessoa fazer bem essa tarefa, se você realmente quer um resultado de qualidade, sabe? Então é legal fazer esse experimento. Agora, se você é que nem eu, que quer sim fazer várias das etapas de produção, quer aprender, quer ficar bom, vai ter que ir tentando, vai ter que ir fazendo, vai ter que ir errando, para que no futuro ou no presente, se você já tá mais adiantado nessa caminhada, você ouça suas coisas e pense, olha, isso tem qualidade. Que legal que eu fiz isso. Então só fechando antes da gente entrar na minha música, tenha paciência também, tá? Esses processos eles demoram tempo, eu tô agora no meu 8º ano desde que eu comecei a brincar com produção, tô no meu 3º ano desde que eu comecei a ser profissional e eu sinto que tá começando, eu sempre sinto que tá começando tudo, sabe? É muito curiosa essa sensação de que parece que eu tô começando a ficar bom. Isso acontece, eu acredito, pra muita gente. Então dê tempo ao tempo. Respeite seu processo, e se você quiser ser que nem eu, faça. Saiba que não vai ser fácil, mas as coisas começam a vir aos pouquinhos. Vamos pra tela. Estamos aqui então com a minha música nova abertinha, não tem nome ainda, não tá lançada, tá? Tá escondida, acho que vai ficar pro ano que vem, provavelmente. De cara, a primeira coisa que eu gostaria de comentar sobre ela é que existem pontos que marcam cada uma das sessões. Essa aqui é uma coisa fundamental em todos os meus projetos, eu acabo fazendo, que é marcar quando que começa uma sessão e quando que termina. Se você não tá fazendo isso, você tem que começar a fazer logo, porque você ganha tempo. Você ganha muito tempo quando você não precisa estar procurando pelas coisas. Quando você bate o olho aqui ali o refrão e sabe, aqui vai estar mais energético, aqui vai estar mais volume, blá 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 blá. Aí você bate o olho e vê o verso, aqui vai estar mais baixo, mais calmo, vai ter menos elementos. E se você olha assim por cima do seu projeto e essa ideia corresponde visualmente, você consegue ver que nos refrões as coisas se acumulam um pouco mais e nos versos e nos breaks as coisas estão mais leves, parabéns. Essa é a vibe, eu imagino assim pro gênero pop, assim, que é o que eu trabalho em grande parte, tá? É um bom sinal. Outra coisa são tracks de referência, já falei isso em alguns vídeos no ano passado, sobre a necessidade da gente estar sempre se referenciando com tracks que dão bom, que são legais, que você gosta e curte ouvir. E esse estudo é feito a partir da seguinte forma, pelo menos por mim. Como é que tá o kick? Como é que a caixa tá soando nessa nossa música de referência? Como é que os vocais estão se comportando nessa música de referência? Se ela tá bem na frente, se os vocais estão mais espaçados, mais contidos? Como é que os instrumentos se comportam no refrão? E à medida que você for analisando isso, você vai incorporando essas características na sua música, sabendo que você tá seguindo um caminho bom, tá? Porque se você for simplesmente mexendo nos volumes sem muito norte, é possível que você chegue no momento e pare e pense assim, tá, mas pra onde que eu tô indo? Aonde que eu quero chegar? Então ter tracks de referência, como eu tenho aqui essa Lost, que eu não vou dar play, senão provavelmente vai ser pega por copyright. Tendo essa track de referência, a qualquer momento que batia a dúvida no sentido de que, tá, mas esse kick não tá muito alto, essas vozes não estão muito altas, não estão muito agudos, eu ia lá nessa referência, escutava como é que tava e ajustava na minha mix. Tô fazendo essa análise também considerando que você tá nessa etapa, tá bem? Se você ainda tá na etapa de produção, se você ainda tá mexendo com o instrumento e não tá chegando nos timbres que você gosta, você tá noutra etapa, tá? Você tá na etapa de produção. Então vamos finalizar essa etapa e depois pensar em mixagem. Claro que até hoje eu faço essa questão de tô produzindo aqui, tô criando os acordes, os instrumentos e já vou mexendo nos volumes para deixar mais ou menos certo. Não tem problema nenhum, todo mundo faz isso, tá? Todo mundo faz isso, que eu conheço. Mas saiba que é uma etapa tão importante que não é à toa que ela é separada, né? Se não fosse tão importante, as pessoas fariam junto com a produção, mixagem, masterização e daí eu mandava. Mas é importante, então é bom pensar, é bom começar a pensar separado, pelo menos. Minha recomendação. Ok, mergulhando um pouquinho no meu projeto, então eu quero mostrar algumas coisas. A primeira coisa que eu vou falar é uma coisa até que básica, mas eu acho muito, muito importante de falar, que é, num primeiro momento da música, você não vai querer colocar pra fora tudo que você tem. Se você já iniciar a música com tudo que você tem pra mostrar, a música não tem pra onde crescer. Essa é uma dica também pra etapa de produção, se você tiver nela e não tiver chegado na mixagem, mas na mixagem também se cabe muito bem. Porque se você tem um elemento que tá presente em toda a música, e ele é importante, um elemento que você queria que se destacasse, que brilhasse um pouco mais o refrão, você pode pensar em no começo ele não aparecer tanto. Ele dá uma filtrada em termos de frequência, tá mais longe, em termos de frente, trás, com reverbs ou com delays, sabe? Toda essa combinação vai ajudar a dar um destaque pra ele e ele brilhar na parte que ele deve brilhar. Então essa seria a primeira diquinha aí
de mixagem, mas também cabe para produção. Exemplo, a exemplo aqui da minha melodia em verde e do meu baixo em laranja. Nesse primeiro momento, no verso 1, vocês vão ver que eu não apenas deixo eles em menor quantidade, como também opto por tocar acordes, na minha etapa de produção lá, tocar acordes que não são tão altos em termos de tom, são mais baixos, justamente porque eu queria guardar esse hype de frequências médio-agudas pro refrão. Então eu meio que conti a música aqui e quando chegou o refrão eu soltei. Base. Notas baixas, não muito altas. Começam umas notas mais agudinhas. Cria essa antecipação. E o refrão aparece aí com notas mais agudinhas, tá? E mais movimento propriamente. Essas técnicas foram colocadas de propósito para deixar o refrão um pouquinho maior. Mesma coisa, vamos separar aqui agora os efeitos e a percussão. A ponte entre o verso 1 e o refrão. Poucos elementos, só para marcar o tempo. E mais além, antes de começar o refrão. Antes do refrão eu acabo tirando os elementos para abrir um espaço para quando eles voltassem com mais impacto. E obviamente no refrão aí as coisas chegaram com mais volume, mais dinamicidade, com mais estéreo spread, com mais esquerda, mais direita. Aí isso aí tudo faz parte da nossa querida mixagem. Mais uma diquinha legal agora sobre vocais, mas também pode ser aplicado para instrumentos. Olha só. Eu poderia muito bem ter ficado só com vocal para esse refrão. Já são 4 da manhã e eu nem sei onde cê tá. Só que eu sei que o hype vai aumentar se eu estacar. Se eu fizer aquela técnica chamada de layering. Layer em inglês é camada, então colocar camadas, tracks umas em cima das outras. Claro que não fazendo a mesma coisa. Então eu optei por não deixar o vocal parado assim. Já são 4 da... Mas colocar coisas como... Já são 4 da manhã e eu nem sei onde cê tá. Só que eu cantando uma oitava acima pra dar um brilhinho, né? Nem que fosse lá no fundo, não precisa ficar tão na frente. Além disso, pra deixar esse refrão mais quente, mais aberto, coloquei também 2 dobras de vocais. Isso provavelmente vocês estão familiarizados. O que são dobras de vocais? São quando a gente canta o vocal na mesma coisa que foi aquela primeira track que eu mostrei pra vocês, da maneira normal. Só que grava 3 vezes, uma bem no meio e 2 full esquerda direita pra chegar neste efeito aqui. Eu vou fazer a comparação entre a track sem nada aqui. Já são 4 da manhã e com esse efeito esquerda direita. Já são 4 da manhã e eu nem sei onde cê tá. Eu nem sei porque eu te quero, mas quero um pouco mais do que dizer. Eu diria que é uma técnica de mixagem, mas também dá pra ser pensado já da produção, é óbvio. Ainda de mixagem, tem uma track aqui chamada Delay Throw, que é uma técnica bem legal e bem simples de se fazer, não tem nada de complexo nisso, onde a gente simplesmente pega um tantinho, né, do que foi cantado e coloca numa track com delay. Isso pode parecer pouco, mas se você coloca isso com um delay que encaixa na música, isso cria uma ambiência muito bacana. Então, anota aí, mais uma técnicazinha. No contexto, vamos ouvir. Um pouco de razão. Bom, a percussão por si só eu acho que é meio óbvio, mas vou falar um pouquinho sobre ela. Que é o fato de, propriamente, a gente não revelar toda a nossa percussão incrível logo no começo da música. Imagina se eu pegasse todos esses loops aqui e jogasse no primeiro verso. Ia ser bacana, ia ser fantástico. Mas pra onde que vai no refrão, sabe? Pra onde que vai crescer? Então vamos ouvir só a percussão. E no verso 2... É nítida a diferença ali de energia, né? Isso se dá propriamente por essa ocultação de elementos. Então jogar com energia é jogar assim, o quão aparentes estão os elementos ou não. Também, não são regrinhas, tá? Não entendam como regrinhas, mas eu com o passar dos anos eu vou começando a ver mais padrões, né? Nas músicas que eu vou fazendo, não propriamente minhas, mas nos estudos que eu vou fazendo das músicas que funcionam e que giram o mundo propriamente. Então é quase que certo afirmar que um verso 2, ele logo após o seu primeiro refrão, ele pede algo calmo, né? Porque a música já está no seu ápice e ela precisa daquele momento calmo para se recompor e ter um possível segundo refrão. Mesma coisa com o primeiro verso, mesma coisa com ponte. Onde daria para desenhar essa linha de, tá tudo baixinho, tá baixinho, chega a ponte, começa a subir, chega lá em cima, tá na energia máxima. Depois desce e começa a subir de novo. Então se você busca que a sua música esteja mais ou menos nos gêneros que giram aí o mundo,
é legal observar esse padrão, estudando as músicas que você curte, entendendo a sua estrutura e vendo se isso está aplicada à sua música. E acho que para finalizar, uma dica legal também é não subestimar o poder dos efeitos. Porque por muito tempo eu também não queria ligar muito pra riser, sabe? Acho que por muito tempo eu tive até um nojo de ficar buscando o riser certo para todas as músicas. Só que quando a gente trata de levar uma experiência sonora para quem está nos ouvindo, a gente também tem que entender como que se constroem e desconstroem cada uma dessas vibes que a gente está tentando imprimir na nossa música. Então veja só a diferença se eu tirasse os meus efeitos dessa última parte da minha música, então. Eu menti pra você. Agora com. Eu menti pra você. É simples, é bem simples. Mas acho que um bom estudo disso para ver quais timbres se encaixam na música que você está fazendo é fundamental. Porque não adiantaria nada eu pegar um timbal de orquestra e jogar ali caso não seja o que fitasse com esse gênero, com essa música propriamente. Então esse estudo ele tem que ser feito baseado nos gêneros semelhantes que a sua música aparece. Dica boa. Ah, mais uma diquinha. Essa aqui também é meio óbvio. Quando eu comecei a produzir, era uma dica que eu acabava me deparando várias vezes em cada tutorial que eu assistia, que é a dos graves, das frequências graves. A gente considera a frequência grave de 0 até 200 e tantos Hz. E eu quero que vocês notem comigo que de 0 a 200 e tantos Hz, só existem 200 e tantos Hz. Então não é à toa que esse espaço só vai poder ser ocupado por poucos elementos por vez, se não um ou só dois. Geralmente, a partir da minha visualização, é o baixo e o kick que costumam ocupar esse espaço, tá? Um baixo mais sub, mais frequências abaixo de 100 Hz, um baixo que é um pouquinho mais alto, tem mais um gingado propriamente, é mais ouvível. E, então eu falo isso para mostrar para vocês o meu bus aqui de melodias, apenas as melodias. Notem que há pouca informação grave. Isso acontece porque eu queria mesmo que o baixo pudesse respirar. Agora com ele tocando aqui... Então, ouvindo agora, eu até sinto que eu podia botar de volta um pouco mais das frequências graves da minha melodia, mas é só um exemplo rápido para mostrar o quão importante é isso, porque realmente só tem aquelas 200 e tantas frequências nas frequências graves para o baixo e para o kick funcionar, por exemplo. Então, saiba usar esse espaço muito bem, saiba quando você estiver tocando um piano com aquelas notas graves, saiba colocar quando o baixo não estiver tocando, esse piano para tocar. E tirar quando o baixo estiver tocando. Porque a gente não quer que as frequências graves embolem. E essa é a coisa mais fácil e mais rápida de fazer quando a gente não filtra os instrumentos. Então se você for ver, aqui eu peguei a primeira track ali do meu bus de melodia, ele tá com um equalizador filtrando propriamente as frequências abaixo de 141 Hz. Então acho que é uma etapa fundamental. E que você, claro, já pode ir imprimindo ali na etapa de produção. Você pode já, quando você for construindo sons, já pensando, tá, mas esse aqui não vai cumprir a função do meu baixo, então eu vou tirar as frequências graves. E são coisas que você vai aprendendo ao longo do tempo. Vai ficando um processo automatizado para você. Você toca um synth e pensa, tá, mas essas frequências graves não podem roubar o meu baixo. Eu quero que o baixo esteja vivo, presente, e ninguém esteja competindo com ele. Então, vai se tornando automático. Então, sem pressa para entender isso, mas saiba que é uma etapa muito importante para criar mixes mais limpas. Bom, eu sinto que eu falei bastante. Também sinto que eu teria mais coisa para falar, mas acho que aqui já vou me estender muito se eu continuar falando, então... esse é o episódio 6, eu acho. Depois de 1 ano e 5 meses sem fazer vídeo pro Basicão do Ableton. Tamo aí, episódio 6. Espero que você tenha gostado e tenha aprendido alguma coisa, né? Se você seguiu estudando, eu realmente espero que isso tenha sido muito básico, porque quer dizer que você já tá alguns níveis à frente, e que bom que você está. Então eu vou pensar no que eu posso fazer o próximo vídeo. Provavelmente continuar dicas de mixagem ou falar um pouquinho de masterização, coisa que eu não domino, tá? Mas sei dar o meu embromation, sei dar a minha improvisação para que as minhas coisas aconteçam, né? Se desde o começo eu tivesse abraçado a ideia de que eu não sei masterizar, por exemplo, e evitasse de lançar músicas por conta disso, e eu também não ia querer estar pagando outra pessoa pra isso, eu nunca teria lançado música, sabe? Então, é preciso passar sim por essas etapas de não saber, mas fazer igual, sabe? Vamos aprendendo, vamos fazendo com o que a gente sabe, que as coisas às vezes vão andando a passos mais rápidos, outras vezes a passos mais lentos,
mas vão andando. Então eu mostrei pra vocês uma música que eu tô bastante orgulhoso. Eu gosto muito de como os arranjos foram feitos, como que eu juntei tudo na mixagem, como que eu prestei muita atenção pra minha captação de vocais, pra captação de guitarras. Eu tomei muito cuidado com as guitarras, eu não queria que nenhuma ficasse fora do tempo, caso não fosse a intenção, né? Porque muitas vezes eu captava guitarra, ficava tudo fora do tempo, eu não sabia porque tava ruim, mas era só isso. Era só uma pré-produção ruim que eu não tinha prestado muita atenção. Então eu não canso de frisar o quão importante essa etapa, o quanto essa etapa me prendeu muitas vezes de fazer uma mixagem melhor, porque eu tinha conhecimento, mas não tava conseguindo ver que o meu problema tava um pezinho antes, sabe? Então eu convido a você a dar uma olhada nessas etapas anteriores à mixagem. Quando vê, você sabe muito sobre mixagem, você estudou mixagem pra caralho, mas o seu problema tá no tocar do seu violão, no seu microfone posicionado muito perto, na sua sala que você grava no horário comercial e acaba fazendo muito ruído. Pode ser também. Então convido você a dar uma olhadinha nessa etapa, porque pode estar te segurando como me segurou por muito tempo. Espero que você tenha gostado. Eu adorei muito montar esse setup. Corzinhas azuis e rosas aqui no meu home studio novo. E é isso, foi bacana de gravar. Espero continuar com alguns outros vídeos sobre outros temas também em algum momento próximo, nesse futuro nosso de 2022. E Feliz Natal! Feliz Natal, passe bem um ano novo, beba com moderação, se divirte. Fale comigo pelo Instagram, estarei lá, @rocantando. Fique bem e seja criativo. Até a próxima. Fique bem! Ai, carai. Fique bem e seja criativo. Até a próxima.